Júlia ajeitou com cuidado o cobertor ao redor da filhinha adormecida, sentindo o coração se apertar a cada instante em que observava aquele rostinho tranquilo. Ana, com apenas 1 ano de vida, dormia profundamente, alheia às preocupações da mãe, mas completamente protegida pela presença dela. Júlia se abaixou e tocou levemente os cabelos finos da menina, perguntando-se em voz baixa se seria capaz de fornecer tudo o que Ana precisaria ao longo da vida. Fazia pouco mais de 1 ano que descobrira a gravidez, e naquela época mal imaginava o tamanho da responsabilidade que viria. Talvez tivesse se apoiado em Mateus com uma confiança cega, pois ele repetia que seria maravilhoso ter um filho cedo. "Você vai ver, Júlia, criança motiva a gente a conseguir o que quer", ele dissera, cheio de entusiasmo, quando ela ainda segurava o teste de farmácia positivo. Ela recordava perfeitamente como ficou emocionada ao pensar em formar uma família com ele, que na ocasião parecia disposto a enfrentar tudo ao seu lado. Naquele momento, Júlia quase se sentiu flutuando, pois acreditava que nada poderia dar errado se Mateus estivesse por perto. Entretanto, enquanto analisava o rostinho de Ana, ela não conseguia evitar que sua própria história de vida viesse à tona. O passado a assombrava de tempos em tempos, sobretudo nos momentos em que a exaustão batia, lembrando-a de tudo o que vivera quando criança. Júlia perdera a mãe no dia em que nasceu, o que a fez crescer primeiramente sob os cuidados do pai e da avó. Quando a avó faleceu, restou apenas o pai, que logo se casou de novo com Mariana. Num primeiro momento, Mariana parecia genuinamente interessada em ser uma boa madrasta, arrumando o cabelo de Júlia, convidando-a para passeios no parque da cidade. "Vamos experimentar esse vestido verde, Júlia. Acho que vai ficar lindo em você", Mariana dizia, sorrindo ao pegar a roupa pendurada. A menina, naquela época, sentia até um certo alívio, pois imaginava que finalmente teria uma figura materna em sua vida. Porém, assim que Mariana engravidou pela primeira vez, uma mudança lenta, mas perceptível, ocorreu em casa. Júlia se tornou invisível diante de todas as atenções voltadas para o bebê que chegaria. Quando Luísa nasceu, Júlia notou que já não ganhava mais abraços ou a companhia da madrasta em passeios. E depois que Gabriel veio ao mundo, percebeu que se tornava uma espécie de babá permanente dos irmãos, sem qualquer afago ou reconhecimento. "Você pode ficar com eles um pouco? Preciso resolver umas coisas", Mariana dizia, entregando Luísa ou Gabriel no colo de Júlia e sumindo pela porta. Às vezes, Júlia perguntava baixinho: "Mas eu tenho dever de casa?" Recebia de volta apenas um olhar severo que a fazia recuar. O pai, antes tão carinhoso, quase não tinha tempo para ela, concentrado na relação com a nova esposa e os bebês. Para Júlia, foi um período duro, pois se sentia cada vez mais abandonada dentro da própria casa. Ainda assim, ela tentava não demonstrar a tristeza que a consumia e procurava se dedicar aos estudos. Gostava de imaginar que, ao sair dali, teria a chance de construir uma nova vida, longe das amarras que a sufocavam. Na adolescência, a situação atingiu outro patamar. A cobrança doméstica aumentava, assim como o desejo de Júlia de progredir nos estudos. Ela sonhava em ser professora, porém o tempo para estudar era sempre atropelado pelas tarefas de casa e pelos cuidados com Luísa e Gabriel. "Júlia, traga a louça", ou "Júlia, leve os pequenos para o banho", eram ordens constantes. Mesmo cansada, ela recorria à biblioteca da escola, ficando até tarde para terminar trabalhos e revisar as matérias das provas. Certa vez, voltando para casa ao pôr do sol, ela encontrou o pai sentado na sala. Com um fio de esperança, tentou contar-lhe como estava exausta e que precisava de ajuda para continuar estudando. Mas ele apenas balançou a cabeça e resmungou alguma coisa sobre ela cumprir o papel de irmã mais velha. "Seu pai sempre te elogia por ser tão responsável, Júlia. Mas não se esqueça de limpar a cozinha antes de dormir", Mariana completou, quase sem levantar os olhos do telefone.
Ela engoliu em seco, reuniu coragem e decidiu que, assim que concluísse a escola, partiria. Precisava cuidar de si mesma, pois naquela casa ninguém mais o faria. Determinada a não desistir, Júlia melhorou suas notas o bastante para ingressar em um curso de formação de professores para o ensino fundamental no Instituto Público de Vila Serena. Embora não fosse uma faculdade longa, era algo que a aproximava do sonho de dar aulas para crianças. Após receber o diploma, arrumou a única mala que tinha, amarrotada, e se despediu do pai. Ele a abraçou rapidamente, mas parecia mais preocupado com o choro de Gabriel do que com a partida da filha. Mariana mal se aproximou. Com esse clima de indiferença, Júlia partiu rumo à cidade, buscando um novo começo. Encontrou um quarto disponível num apartamento antigo, onde o banheiro e a cozinha ficavam no corredor para uso coletivo. Assim que se trancou no quarto pela primeira vez, ela suspirou, sentindo um alívio que jamais experimentara. Finalmente liberdade, murmurou, contemplando as paredes descascadas que, ao menos, eram só dela. Agora, precisava de um emprego para arcar com o aluguel. Foi atrás de oportunidades em escolas, mas nada aparecia com um salário que a sustentasse. Não posso ficar esperando algo cair do céu, disse a si mesma, e decidiu aceitar o trabalho de garçonete no restaurante da Celina, que pagava melhor que as outras alternativas e ainda permitia receber gorjetas. Os dias no restaurante eram intensos, começando com a correria do almoço e terminando com as pilhas de pratos para lavar à noite. Júlia, porém, tinha uma resistência nascente dentro de si. Sabia que essa rotina seria passageira e que, com algum dinheiro guardado, poderia alugar um lugar melhor e tentar com calma uma vaga de professora em alguma escola pública ou particular. Você é esforçada, menina. Tem um futuro bom pela frente. Celina elogiava, mas também cobrava pontualidade. Em certa noite, enquanto Júlia limpava o salão, percebeu que as luzes externas ainda estavam acesas e do lado de fora alguém a observava. Era Mateus, que trabalhava ali perto e de vez em quando passava em frente ao restaurante. "Posso ajudar com essas mesas?" perguntou ele, sorrindo ao entrar. Ela, sem graça, riu e concordou, sentindo algo diferente ao notar a gentileza inesperada de um desconhecido. "Meu nome é Mateus. Você deve estar cansada, não?" Ele comentou, segurando um esfregão e começando a limpar o chão. A partir daí, Mateus retornou várias noites, inventando desculpas para passar por ali e jogar conversa fora, sempre pronto a arrastar cadeiras e trazer copos de água para Júlia. A aproximação dos dois se transformou em namoro em questão de semanas. Mateus, com seu jeito carismático, dizia que era formado em economia, embora estivesse provisoriamente numa pequena empresa de instalação de ar-condicionado. Vivia repetindo que o salário não era dos melhores, mas que tinha grandes ambições. "Meu sonho é abrir meu próprio negócio, Júlia. Vou ficar rico, você vai ver", ele falava, brincando sobre o futuro. Ela ouvia, meio encantada e meio desconfiada. Ainda assim, a maneira como ele a tratava era delicada e romântica, algo que ela nunca tivera na vida. Certa vez, Mateus a surpreendeu no restaurante com um buquê de flores. "Olha só quem merece rosas vermelhas hoje", ele disse, e Júlia ficou sem palavras. A rotina, então, ganhou um colorido diferente. Ela até se sentia mais confiante, já que havia encontrado alguém que, aparentemente, se importava de verdade. Quando alugou um pequeno apartamento em Vila Serena, Mateus, que vivia reclamando da mãe controladora, decidiu se mudar para lá. "Minha mãe, Raquel, vive me dizendo o que fazer. Aqui, ao menos, terei paz", comentou, carregando as malas. Júlia não se importou com o aumento das despesas. Acreditava que a dois poderiam dividir responsabilidades, mas logo percebeu que, na prática, era ela quem bancava as contas, pois o rapaz dizia não ter condições de ajudar muito naquele momento. Celina, ao descobrir, chamou Júlia num canto. "Você acha certo isso?" questionou com um olhar preocupado. Entretanto, Júlia preferiu confiar nas promessas dele de que tudo mudaria. Passados 6 meses, pouca coisa mudara. Mateus continuava na mesma empresa de ar-condicionado, ganhando quase nada,
e vivia comentando que, em breve, abriria um negócio. Júlia arregaçava as mangas no restaurante e ainda complementava a renda com pequenos bicos, pois começara a juntar algum dinheiro para situações de emergência. Mesmo assim, ela se sentia feliz por ao menos ter um companheiro. Era a primeira vez que sentia, de alguma forma, que alguém estava ao lado dela por escolha própria. Foi nesse clima de esperança que Mateus trouxe a ideia de ter um filho. Você já pensou no quanto seria incrível ter um bebê correndo pela casa? Perguntava, com olhos brilhantes. Júlia hesitava, pensando nos gastos e na incerteza do futuro. Eu ainda não consegui arrumar uma vaga como professora. E você ainda não tem nada certo, Mateus. Será que é bom esperar? Dizia cautelosa. Ele, porém, insistia que filhos motivam as pessoas a dar o máximo e que assim que engravidassem, ele faria de tudo para conseguir um emprego melhor. Júlia, com medo de perder aquele laço de afeto, concordou. Tá bom, vamos tentar. Mas promete que vai se esforçar mesmo? Pediu. Eu prometo. Vou mover montanhas por nós. Mateus exclamou, beijando suas mãos. A gravidez aconteceu depressa. E nos primeiros meses, Mateus cumpriu parcialmente a palavra. Ele ajudava mais em casa, aparecia no restaurante para buscar Júlia, olhava as contas com um pouco de responsabilidade. Ela chegou a acreditar que a vida finalmente entraria nos eixos. Mas conforme a barriga crescia, as despesas também aumentavam e o esforço para manter o padrão se tornava maior. Júlia passou a sentir dores e indisposição, precisando abandonar o trabalho de garçonete quando o médico recomendou repouso. Mas eu não posso parar de trabalhar, doutor, protestou angustiada. A saúde do seu bebê vem em primeiro lugar, ele explicou sério. Então, ela voltou para o apartamento, torcendo para que Mateus conseguisse uma vaga melhor antes do nascimento da filha. Porém, ele não tinha sucesso nas entrevistas ou sequer as procurava com a mesma determinação de antes, alegando que andava estressado e sem tempo. Quando Ana veio ao mundo, Júlia experimentou uma felicidade indescritível ao segurar a filha nos braços. Mateus também se emocionou, mas, após as primeiras semanas, começou a demonstrar irritação com o choro noturno. Eu preciso dormir. Amanhã cedo eu trabalho, Júlia, protestava, virando-se para o outro lado da cama. Ela passava as madrugadas em claro, ninando a bebê. Certa noite, exausta, pediu que Mateus a ajudasse. Ele suspirou e se levantou, mas ficou mal-humorado o restante do dia, reclamando de dores de cabeça. Júlia tentou relevar, pensando que tudo fosse uma fase passageira. Contudo, as contas continuavam a chegar e o aluguel estava atrasado. Você foi atrás de outra vaga, Mateus? Ela perguntava com Ana no colo, enquanto a pia da cozinha transbordava de louça suja. Ainda não deu tempo. Prometo que na próxima semana eu vejo isso, ele respondia, calçando os sapatos para sair. Alegava encontrar-se com os amigos, dizendo que precisava esfriar a cabeça. Júlia, no começo, acreditava. Porém, as saídas se tornaram cada vez mais frequentes. Ele chegava tarde, às vezes com cheiro de bebida, e se justificava com explicações vagas. Foi só uma conversa no bar, nada demais, dizia, enquanto ela tentava consolar a filha chorando no berço. A atmosfera na casa tornava-se pesada, e Júlia sentia o peso do cansaço. Em uma tarde especialmente complicada, Ana não parava de chorar, e Júlia percebia que estava sozinha para lidar com tudo. Mateus? Chamou, mas só encontrou o apartamento vazio. Levou alguns segundos para lembrar-se de que ele ficara de voltar mais cedo do trabalho, mas não dera sinais. O desânimo lhe tomou conta, pois a sensação de abandono era enorme. Será que ele não entende que eu também estou exausta? Murmurou, balançando a filha nos braços. No final da noite, Mateus chegou alegando que precisara ficar até mais tarde para adiantar uns papéis, e Júlia apenas o encarou, sem forças para discutir. Ele comeu algo rápido e ligou a televisão, sem se incomodar com o ambiente caótico do lar. Ela precisou alimentar Ana, dar banho, colocar a menina para dormir e ainda tentar organizar a bagunça acumulada. Amanhã tenho outra reunião, Júlia. Vou deitar agora, tudo bem? Ele disse, saindo da sala. Ela apenas concordou com a cabeça, pois já não tinha energia para argumentar.
Era como se Mateus estivesse presente fisicamente em alguns momentos, mas, na prática, já tivesse se desligado da vida familiar. Júlia ainda nutria a esperança de que ele se lembrasse das promessas feitas, mas a cada dia via esse sonho se distanciando. Sem dinheiro e sem ter como retornar ao trabalho, ela tentou conversar com Mateus sobre dividir as contas de forma mais justa, mas ele desviava do assunto, reclamando dos próprios problemas. Eu também estou estressado, não tenho paz em casa com o choro da Ana, e ainda quer que eu seja o quê? Um super-homem? Retrucava irritado. Ela engolia a indignação, pois sabia que brigar não resolveria nada, mas a frustração só crescia. Num fim de semana ele sumiu por quase 2 dias, dizendo ter ido a um compromisso com colegas. Júlia, entretanto, desconfiava. Precisava lidar com a rotina sozinha, e isso a fazia lembrar sua própria infância, quando não tinha ninguém para apoiá-la. Agora via-se repetindo a mesma solidão, mas em outra circunstância. Olhando para Ana, ela pensava: não quero que minha filha se sinta tão excluída quanto eu me senti um dia. Assim, há poucos meses de completar 1 ano de vida, Ana era a única fonte de alegria na casa para Júlia, ainda que as dificuldades fossem inúmeras. Mateus passava cada vez menos tempo em casa, alegando trabalho ou encontro com amigos. Júlia esforçava-se para cuidar de Ana sozinha, mas sentia-se cada vez mais exaurida e abandonada. Júlia estava cada vez mais exausta. Com o passar dos meses, a situação ficou insustentável. Faltava dinheiro até para comprar fraldas para a pequena Ana, e as contas se acumulavam de modo assustador. Mateus, que era para ser um companheiro, chegava em casa tarde, quase sempre de cara fechada, pronto apenas para reclamar do choro da filha. Você não consegue fazer essa menina parar? Ele dizia, jogando a bolsa no canto da sala. Júlia tentava explicar que bebês choram por fome, cólica ou simplesmente porque precisam de colo, mas ele não demonstrava interesse em entender. Parecia estar longe, mesmo quando estava dentro do pequeno apartamento. Numa noite, mais irritado que o normal, Mateus largou o prato de comida pela metade e anunciou, sem rodeios, que iria passar um tempo na casa de Raquel, a mãe dele. Preciso descansar, justificou, como se a exaustão de Júlia fosse irrelevante. Ela sentiu o coração apertar, mas antes que pudesse perguntar algo, ele emendou com a revelação bombástica de que conhecera Diana, uma mulher mais velha, divorciada, estável financeiramente e que estava apaixonado. É melhor a gente se separar, Júlia, vai ser melhor para todo mundo, completou sem cerimônias, como se aquele fosse um problema simples de resolver. Júlia ficou sem reação, encarando-o como se tivesse ouvido errado. Porém, nada estava equivocado. Mateus queria o divórcio, queria livrar-se de obrigações e seguir com a nova namorada. Sentindo-se sufocada pela sucessão de golpes, Júlia desabou em desespero, assim que Mateus virou as costas para juntar alguns pertences. Lembrou-se, em meio às lágrimas, de todas as promessas que ele fizera quando descobriram a gravidez. Eu vou ser o melhor pai do mundo, Júlia. Vou lutar pela gente. Dissera em tempos que agora pareciam tão distantes. Ela não conseguia acreditar que aquele homem antes carinhoso e vibrante estivesse abandonando a família por alguém que conhecera há pouco. A cena do adeus foi tão fria que Júlia mal acreditou quando ele bateu a porta ao sair. Cambaleando até o berço de Ana, ela contemplou a filha dormindo, alheia ao turbilhão que se instaurava na vida da mãe. Com as contas já atrasadas e sem qualquer perspectiva de ajuda, Júlia tentava pensar em como pagaria o aluguel do mês seguinte. Falou baixinho, secando as lágrimas. Minha filha, o que vai ser de nós? E continuou ali, sentindo um vazio que tomou conta do pequeno apartamento. Nos dias que se seguiram, Júlia procurou o pai por telefone, mas a voz distante do outro lado da linha a deixou ainda mais abatida. Ela explicou a situação, torcendo para que ele, de alguma forma, estendesse a mão. Olha, Júlia, eu adoraria ajudar, mas as coisas por aqui também não estão fáceis, ele justificou apressado, como se não quisesse prolongar a conversa. Depois emendou que Mariana andava com muitos problemas de saúde e que as crianças consumiam todo o tempo e dinheiro da família.
Sem ter o que responder, Júlia desligou. Encostou-se na parede e deslizou até o chão, abraçando os joelhos, lutando contra a vontade de chorar. Nem mesmo um pouco de solidariedade, murmurou, ainda com o telefone na mão. Nesse mesmo dia recebeu outra notícia. Ouviu batidas na porta e, ao abrir, deparou-se com Raquel, a mãe de Mateus, que em geral adotava uma postura distante com ela. "Posso entrar?" perguntou a mulher, o rosto sério segurando uma bolsa simples. Júlia assentiu, convidando-a a se sentar. Raquel olhou o ambiente apertado, a louça empilhada na pia, as fraldas de Ana secando no varal improvisado. "Eu soube do que o meu filho fez. Francamente não esperava isso dele", lamentou. Em sua voz havia decepção e, ao mesmo tempo, um vestígio de determinação. "Eu já passei por algo semelhante quando o pai do Mateus me largou grávida. Então eu entendo como você deve estar se sentindo." Júlia sentiu uma pontada de surpresa, pois não sabia desses detalhes. Raquel suspirou. "Eu não posso ajudar você em tudo, mas... tem um quarto lá em casa. Você e Ana podem ficar lá o tempo que precisarem." Embora triste, Júlia aceitou a oferta. Precisava de um lugar para morar, não sabia como pagaria o próximo aluguel, e Raquel, apesar de nunca ter sido carinhosa, parecia genuinamente disposta a auxiliá-la. Em poucos dias, Júlia arrumou o pouco que tinha e partiu para a casa de Raquel, em Vila Serena. A residência era modesta, com um pequeno corredor que dava para 2 quartos, uma cozinha simples e uma sala minúscula. Raquel explicou que estava doente do coração. Passara por várias cirurgias e não tinha condições de ajudar nos cuidados diários com a neta. "Eu mal consigo fazer comida para mim mesma em dias ruins, mas pelo menos vocês duas terão um teto e não precisarão gastar com aluguel", disse, caminhando devagar até o sofá. Júlia sentiu-se grata, embora a falta de intimidade entre as duas fosse clara. A rotina tornou-se quase silenciosa na casa, com ambas trocando poucas palavras. Raquel tinha horários rígidos para repouso e para os remédios, e Júlia tentava manter Ana ocupada e em silêncio para não atrapalhar. À noite, quando Ana finalmente dormia, Júlia refletia sobre como sua vida se transformara em questão de poucas semanas. Sem perspectiva de receber uma pensão digna, já que Mateus alegava não ter carteira assinada e contribuía com um valor ínfimo, Júlia entendeu que precisava de um trabalho urgente. Pensou em procurar novamente escolas, mas nenhuma a contrataria com a obrigação de levar Ana todos os dias. "Será que existe algum tipo de serviço em que eu possa ficar com minha filha ao meu lado?" pensou, andando de um lado para o outro no quartinho que ocupava. Foi então que decidiu sair para caminhar com Ana pela praça principal de Vila Serena, buscando espairecer e, quem sabe, ter alguma ideia. Precisava ver outras pessoas, ouvir histórias e talvez encontrar um anúncio de vaga. Nesse passeio, ela avistou Teresa, uma antiga conhecida de Raquel, que se aproximou com simpatia, elogiando o quanto Ana tinha crescido. "Coisinha linda, hein? É filha de quem mesmo?" perguntou sem saber que Júlia era a mãe. Quando soube do ocorrido, o abandono de Mateus e as dificuldades que Júlia enfrentava, Teresa não escondeu a indignação. Não imaginava que o filho da dona Raquel fosse capaz de algo assim. "Lamento de verdade, minha querida." Teresa contou que trabalhava como governanta na mansão de Rafael, um empresário que dirigia a Redemax Veículos, uma rede importante de concessionárias na região. "Ele tem um filho de 4 anos, Arthur, e o menino é bem retraído. Desde que a mãe dele faleceu, não socializa com ninguém, não fala quase nada. Já tentaram várias babás, mas Arthur as rejeita." Júlia permaneceu em silêncio, prestando atenção. Teresa então ergueu o dedo num gesto de lembrança. "Você não se formou em magistério. Acredito que essa formação possa ajudar, porque estamos mesmo procurando alguém que tenha paciência e jeito com crianças." Júlia arregalou os olhos olhando para a própria filha no carrinho. "Mas eu tenho Ana. Ela é muito pequena, não tem creche, eu não teria com quem deixá-la." Teresa sorriu. "Pode ser que o patrão autorize você a levar a menina, ainda mais se conseguir que Arthur se abra mais. Vou comentar sobre você, ver se ele topa um teste. O pai do garoto está desesperado para ver o filho dar algum sinal de melhora."
Júlia, ainda incerta, pegou o contato de Teresa. Assim que voltou à casa de Raquel, contou tudo. A sogra ficou surpresa. Na mansão de Rafael? Parece bom. Se ele aceitar que você leve Ana, pode ser a saída que você tanto precisa. Júlia hesitou. Tenho medo de não dar conta, cuidar de 2 pequenos e ainda corresponder às expectativas. Raquel balançou a cabeça. Você não vai saber se não tentar. Alguns dias depois, Teresa ligou, dizendo que Rafael concordara em receber Júlia para uma espécie de teste. O coração dela disparou. É a chance que eu tenho, pensou embalando Ana. No dia marcado, arrumou a filha e pegou um ônibus até o bairro nobre onde ficava a mansão. Ao descer, ficou boquiaberta ao ver os portões e o jardim bem cuidado. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Teresa veio atendê-la, abrindo um grande sorriso. Estava te esperando. Venha por aqui. Enquanto caminhavam, Júlia observava os arbustos aparados, as flores coloridas, o som distante de água jorrando em alguma fonte. No entanto, foi ao cruzar a porta principal que ela ficou mais impressionada. O hall de entrada era decorado de forma elegante, mas não ostensiva, com um tom aconchegante que contrastava com o tamanho do lugar. Ele deve ter muito dinheiro, pensou, ajeitando Ana no colo. Teresa encaminhou-as até uma área de convivência, onde havia um sofá grande e janelas de vidro que davam para a piscina. Arthur está lá fora, perto da varanda. Vou chamá-lo, disse, sumindo por instantes. Júlia respirou fundo, já sentindo certa ansiedade, pois não sabia se o menino a aceitaria. O que aconteceria se ele chorasse ou não a quisesse por perto? E se ver Ana causasse nele alguma reação negativa? Para sua surpresa, Arthur não chorou nem protestou quando Teresa o trouxe para a sala. Ele era um garotinho de cabelos castanhos, olhar triste, agarrado a um bichinho de pelúcia meio gasto. Fixou os olhos em Júlia, analisando-a em silêncio. Em seguida, moveu o olhar em direção à bebê no colo da recém-chegada e seus lábios tremeram de leve, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Júlia manteve-se agachada, na altura dos olhos dele, e sorriu delicadamente. Oi, Arthur. Eu sou a Júlia. Essa aqui é a Ana, disse apontando a filha adormecida. Arthur observou e deu um pequeno passo para a frente. Ficou tão perto que Júlia sentia o calorzinho do menino. Ele então ergueu a mão e tocou de leve o cobertor que envolvia Ana, quase como quem testa se aquele contato é permitido. Teresa, parada ao lado, colocou a mão no peito, emocionada. Você viu isso? Sussurrou. Ele não costuma chegar perto de ninguém. Júlia, por dentro, teve um lampejo de esperança, pois aquele gesto podia significar que Arthur não a rejeitaria. Ficou estática, deixando que o menino explorasse a cena no próprio ritmo. Ele passou mais uns segundos analisando o rostinho de Ana, até que voltou a olhar para Júlia, e pela primeira vez em muito tempo, esboçou um meio sorriso. Teresa acompanhou Júlia em um breve tour pela mansão, explicando que o trabalho envolveria cuidar de Arthur durante o dia, mantendo-o engajado em atividades lúdicas, levando-o para o jardim, servindo as refeições, lendo histórias. Claro que vamos te apoiar no que for preciso. Existe uma cozinheira que prepara a comida e eu mesma fico responsável pela limpeza pesada. Mas o menino, em termos de desenvolvimento, precisa de estímulo constante. Júlia ouvia tudo, assentindo. De vez em quando, Arthur a espiava por trás das pernas de Teresa, como se certificasse de que ela ainda estava por ali. Depois, fixava o olhar em Ana, que se remexia no colo da mãe e, vez ou outra, balbuciava algum som. Teresa finalizou. Se você topar, acho que esse teste pode começar amanhã. O Sr. Rafael viaja muito, quase não para em casa antes das 10 da noite, mas quer que Arthur esteja em boas mãos. Por dentro, Júlia teve medo de não corresponder, mas a necessidade falou mais alto. Precisava muito daquele emprego e ainda sentiu uma empatia imediata pelo menino retraído. Eu aceito, sim. Podemos começar amanhã. Teresa sorriu, guiando-as até a saída. Naquele mesmo dia, ao voltar para a casa de Raquel, Júlia contou tudo, tentando segurar a animação. Ele foi tão fofo com a Ana, tocou a mãozinha dela e deu até um sorrisinho. Nem acredito. Raquel,
deitada no sofá, sorriu de forma quase imperceptível. E isso é bom sinal. Espero que dê tudo certo, Júlia. No dia seguinte, no horário combinado, Júlia apresentou-se de novo à mansão, desta vez com a disposição de quem estava começando um novo capítulo. Foi recebida com o mesmo sorriso de Teresa, que a levou até Arthur, sentado na varanda. Ele brincava com carrinhos de madeira, mas ao ver Júlia e Ana, abriu espaço ao lado, como se quisesse que ficassem perto dele. Ela se aproximou devagar, pondo Ana sobre uma almofada macia. «Quer ver como ela engatinha?» propôs. Arthur piscou e apenas se levantou, arrastando o bichinho de pelúcia. Júlia colocou Ana no chão e, para a diversão do garoto, a menina começou a balançar o corpinho de 4, dando uns passos curtos. Arthur então soltou uma leve risada tão sutil que quase passou despercebida. Teresa, ao fundo, apertou as próprias mãos de alegria, pois aquele som era inédito desde que a mãe do menino falecera. Os dias foram se sucedendo e Arthur gradualmente demonstrava mais abertura. Agora, ele não apenas observava Júlia trocar as fraldas de Ana, mas demonstrava curiosidade. «Como põe essa roupinha?» perguntou de forma quase inaudível certo dia, aproximando-se enquanto Júlia fechava os botões do macacão da bebê. Ela sorriu, mostrando o passo a passo, e ele, atentamente, tocou as pequeninas mãos de Ana, que, por sua vez, soltou risadas sem motivo. Nesse clima, Júlia começou a propor pequenas atividades para envolver os dois, como desenhar, empilhar blocos ou ler histórias infantis. «Quer escolher um livro, Arthur?» convidou, estendendo-lhe 3 exemplares coloridos. Ele apontou para o que tinha mais figuras de animais e se sentou ao lado de Júlia, que equilibrava Ana no colo. As primeiras páginas foram lidas sem comentários, mas, ao chegar numa ilustração de um cachorro, Arthur ergueu o dedo e balbuciou. «Au, au!» Júlia olhou surpresa para ele. O menino, envergonhado, encarou o chão. «Você gosta de cachorro?» perguntou com gentileza. Ele balançou a cabeça afirmativamente. «Minha mãe tinha um...» murmurou, quase como um sussurro. Foi a primeira vez que mencionou a mãe. Júlia engoliu em seco, respirando fundo. «Que legal! Eu também gostava de cachorros quando era criança», respondeu, num tom compreensivo, mas sem pressioná-lo a continuar falando. Teresa monitorava tudo e contava as novidades para Rafael, que tentava acompanhar à distância os progressos do filho. «Senhor, Arthur está mais comunicativo, já fala algumas palavras e até comenta detalhes dos desenhos que faz», relatava pelo telefone, animada. «A Júlia é muito atenciosa e a presença da bebê parece estimulá-lo. Nunca vi nada igual». Rafael, de início, apenas ouvia, perguntava um ou outro detalhe e se mostrava satisfeito. Mas foi ficando cada vez mais curioso. Assim, num determinado dia, decidiu surpreender a todos e voltou para casa numa manhã de quarta-feira. Quando Teresa o viu entrar, arregalou os olhos e correu até a varanda para avisar. Júlia estava no chão com Arthur e Ana brincando de casinha. Usavam uma caixa de papelão que simularia paredes e portas. «Acho que alguém chegou», comentou Júlia, levantando a cabeça. Nesse instante, um homem de sorriso gentil e olhar sincero apareceu na porta. Ela se levantou às pressas, ainda segurando Ana, que se mexia em seu colo. E notou que Rafael era mais jovem do que imaginara, talvez pela forma como Teresa falava dele. Ele caminhou até eles e cumprimentou Arthur com uma suave bagunçada nos cabelos, recebendo em troca um tímido sorriso. Então, voltou o olhar para Júlia e falou estendendo a mão. «Preciso conhecer quem está transformando a vida do meu filho». Diante daquele cumprimento inesperado, Júlia, apreensiva, pôs-se de pé, ajeitando Ana, sem saber o que responder de imediato. Reparou nos traços dele, a barba bem feita, o cabelo escuro penteado de forma simples, mas elegante, e principalmente o ar de surpresa ao encará-la. Desculpe, não sabia que o senhor viria hoje», respondeu tentando manter a compostura. Ao encarar aquele homem que supostamente era um empresário importante, ela se deu conta de que ele parecia bem mais jovem do que imaginara. A primeira conversa entre Júlia e Rafael foi cordial,
Ele parecia um pouco cansado, mas havia um brilho de gratidão no olhar ao falar sobre as melhorias de Arthur. Eles se sentaram em cadeiras de jardim, numa área repleta de flores. Teresa, sempre zelosa, ficou a certa distância, de olho em Arthur e Ana, que brincavam perto de um pequeno gramado. Durante os primeiros minutos, Júlia notou que Rafael falava num tom de voz tranquilo, como se quisesse transmitir a ela todo o apreço que sentia pelo trabalho realizado com seu filho. "Obrigada por se importar tanto com Arthur", ele disse, apoiando os cotovelos sobre a mesa pequena entre eles. "Você não imagina o quanto é valioso ver meu filho dando risadas, conversando, depois de tanto tempo fechado." Júlia sorriu, grata pelas palavras. Ele é um menino incrível, só precisava de espaço para se sentir seguro. Acho que a presença da minha filha acabou trazendo uma abertura nova para ele. Rafael concordou, mexendo na xícara de café. "De todo modo, eu gostaria que você soubesse que estou aqui, caso precise de algo. Esse tempo longe de casa, às vezes me faz perder detalhes importantes na vida do Arthur." Júlia sentiu empatia. Lembrou-se do próprio abandono e de como, por muito tempo, ela não tivera ninguém que realmente se importasse. "Eu entendo", disse, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. "Também cresci sem a presença constante de quem deveria cuidar de mim. Minha mãe faleceu no dia em que nasci, e meu pai... Bem, ele se voltou para outra família." Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pelas gargalhadas de Ana, que se divertia com alguma brincadeira de Teresa. Rafael inclinou-se levemente para a frente, como se quisesse ouvir mais. "Foi difícil?" perguntou num sussurro contido. "Foi, mas sobrevivi. E de alguma forma isso me preparou para ser forte agora", respondeu ela, sem entrar em muitos detalhes. Satisfeito com a sinceridade, Rafael assentiu e tomou um gole do café. A conversa seguiu por mais alguns minutos, repleta de confissões suaves e reflexões sobre como Arthur precisava não apenas de uma figura que o ensinasse, mas de uma verdadeira presença afetiva. Quando o sol começou a se pôr, Júlia avisou que precisava ir embora. Rafael se levantou, acompanhou-a até a saída e, antes de ela partir, agradeceu novamente. "De verdade, Júlia, eu não tenho como retribuir a alegria que você trouxe ao Arthur, mas vou tentar", disse esboçando um sorriso. Ela, ainda um pouco sem jeito, despediu-se, chamando Ana para seus braços. A bebê se aninhou no colo da mãe e deu um tchau descoordenado para Teresa, que continuava segurando a mão de Arthur. Ele também abanou a mãozinha, encarando Júlia com uma ponta de curiosidade no olhar. Nos meses seguintes, os encontros entre Júlia e Rafael tornaram-se mais frequentes, embora discretos, pois ele costumava chegar à mansão no final do dia. Num primeiro momento, a rotina dele se limitava às conversas rápidas sobre o progresso de Arthur ou a agenda do menino. Ele está dormindo melhor, gostou das novas historinhas. Porém, logo ficaram evidentes o brilho nos olhos de Rafael e a ansiedade de Júlia quando o via passar pela porta. Ele trazia lembrancinhas para Arthur, como livros interativos ou blocos de montar, e também roupinhas para Ana, dizendo que tinha visto por acaso numa vitrine e achara a cara da menina. "Você não precisava ter esse trabalho", Júlia comentava, mas não escondia o sorriso de agradecimento. "É um prazer", Rafael respondia, sem rodeios. Teresa, sempre atenta, começou a notar a cumplicidade que surgia. Certa tarde, aproximou-se de Júlia quando estavam na cozinha, enquanto Arthur e Ana dormiam. "Você e o Sr. Rafael parecem tão em sintonia, não acha?" perguntou com o ar de quem já sabia a resposta. Júlia coreu, fingindo que ajeitava um pano de prato. "Não é nada demais, Teresa", desconversou, mas a governanta deu um riso discreto. "Ele está diferente, mais risonho. E olha que trabalho aqui há muito tempo. Nunca o vi tão leve." Júlia mordeu o lábio, sem saber o que dizer. Havia de fato uma sensação indescritível quando estava perto de Rafael. A sensação de ser ouvida, compreendida. Ele, por sua vez, também parecia ansioso para cada encontro, encontrando desculpas para estender as conversas. Arthur não ficou alheio a essa aproximação. O menino, ao perceber que Júlia e Rafael se gostavam,
ficava todo contente, quase como se aprovasse a ideia de tê-los juntos. Às vezes, ele chamava Júlia para ver seus desenhos e ao mesmo tempo gritava: "Papai, vem ver também!" Então os três se reuniam diante de rabiscos coloridos. "Olha, pai, esse sou eu, essa é a Ana e aqui é a Júlia", explicava apontando para as figuras infantis. Rafael o aplaudia, Júlia sorria e Arthur, empolgado, abraçava a babá com carinho, num misto de alegria por ter conquistado tanta atenção. Era comovente observar como, em pouco tempo, ele se tornara uma criança aberta, falante, em contraste com o garoto introspectivo do passado. Certa noite, depois que Júlia encerrou o expediente, Rafael apareceu de surpresa, convidando-a para jantar fora, sem Ana e sem Arthur. "Tem certeza?" ela perguntou, olhando para os lados, com receio do que poderiam pensar. "Sim, tenho. Você cuida do meu filho todos os dias, e eu gostaria de retribuir com um momento só para você. Além do mais, Teresa pode ficar com as crianças um tempinho." Júlia hesitou, mas Rafael insistiu, garantindo que não se importava com aparências ou possíveis fofocas. "Se você achar ruim, a gente não vai. Mas, sinceramente, eu só quero conversar com você sem pressa, sem o telefone tocando ou a responsabilidade de distrair as crianças", completou sorrindo de um jeito que a desarmou. Ela aceitou, mesmo sentindo um frio na barriga. O jantar aconteceu num restaurante aconchegante de Vila Serena. Júlia vestia um simples vestido cor de creme, enquanto Rafael apareceu em trajes casuais, com uma camisa social e calça de sarja. Conversaram sobre lembranças de infância, sobre as lições que a vida havia ensinado a cada um. Ele fez piadas sobre as vezes em que, na adolescência, fora terrivelmente tímido. Ela riu, contando como sua madrasta Mariana a sobrecarregara de tarefas. Em certo momento, Rafael esticou a mão sobre a mesa e segurou a dela. "Eu admiro sua força, Júlia. Você passou por tanta coisa, ainda assim manteve essa capacidade de amar e cuidar dos outros. É inspirador", confessou sem rodeios. Surpresa pela intensidade das palavras, ela abaixou os olhos respirando fundo. "Eu não sei o que dizer. Só obrigada." Rafael sorriu e, ao fim do jantar, caminhou ao lado de Júlia até o carro. Sob a luz difusa dos postes, confessou que estava se apaixonando. "Não sei se é cedo para dizer, mas você mexe comigo de um jeito que eu não sentia há muito tempo." Júlia, ainda assombrada pelos traumas da decepção com Mateus, pensou se não estaria indo rápido demais. Porém, bastou lembrar o olhar caloroso de Rafael e o carinho de Arthur para sentir o coração acelerado. "Também sinto algo forte por você", admitiu, ainda que com um nó na garganta. Um medo tímido a fazia hesitar, mas a possibilidade de felicidade falou mais alto. Nos dias seguintes, Rafael repetiu várias vezes o quanto se sentia feliz ao lado dela. Quando decidiram namorar oficialmente, Rafael foi direto e claro. Queria que Júlia e Ana pudessem viver mais perto de Arthur, sem as limitações de horário que o trabalho impunha. Reformou um dos quartos da mansão, deixou-o acolhedor com cores suaves, tapete macio, brinquedos para Ana. "Fiquem aqui, por favor. Não quero que se sintam obrigadas, mas se toparem, será um sonho para mim e para o Arthur", ele disse, abrindo a porta para mostrar o novo ambiente. Júlia ficou sem fala ao ver o cuidado nos detalhes. Havia até uma pequena poltrona para amamentar. É muita gentileza", disse, quase sem ar, enquanto observava as paredes decoradas com tons de amarelo claro. Rafael, percebendo a emoção dela, tocou-lhe o ombro. "Vocês são parte da minha vida, Júlia, e eu quero isso de forma plena." A rapidez dos acontecimentos a deixou desconfortável, mas a naturalidade dos gestos de Rafael a fez acreditar que aquilo era o certo. Em pouco tempo, as malas foram arrumadas e Júlia, com Ana nos braços, deixou a casa de Raquel para se instalar definitivamente na mansão. Teresa, ao recebê-las com um sorriso, comentou: "Agora sim, seremos todos uma família." Arthur comemorou, correndo pelos corredores, chamando Ana para brincar. A felicidade do menino com a ideia de ter Júlia e a pequena por perto em tempo integral era notória. A cada dia, ficava mais claro que eles formavam uma unidade especial.
Então, quase sem qualquer suspense, Rafael fez o pedido de casamento. Era um fim de tarde num canto do jardim, enquanto Júlia organizava uma pequena cesta de piquenique para as crianças. Ele a chamou com uma voz suave. Vem cá, preciso te falar algo. Ela se aproximou intrigada e se deparou com um par de alianças em sua mão. Quer passar o resto da vida comigo? Surpresa, ela quase deixou a cesta cair. Rafael! Exclamou enquanto ele sorria, pouco preocupado com formalidades. Eu te amo, Júlia, e não quero perder tempo. Aceita? Apesar de ter o coração acelerado, ela não conteve a emoção. Aceito. É claro que aceito. A notícia surpreendeu até Teresa, que não esperava que o casamento acontecesse tão cedo. Mesmo assim, foi uma celebração íntima, bonita, repleta de emoção. Arthur abraçou Júlia várias vezes, dizendo que ela agora era sua mãe de coração. E Ana, ainda pequenina, chamava a atenção de todos no vestido branquinho que usou na cerimônia reservada, realizada no próprio jardim da mansão. A vida parecia finalmente sorrir para Júlia. Logo depois veio a gravidez. Nasceu a pequena Mariana, nome que coincidentemente lembrava a madrasta de Júlia, mas não tinha qualquer ligação direta com ela. A menina trouxe ainda mais união para o lar, que agora pulsava com a alegria de 2 crianças e um bebê. Arthur assumiu o papel de irmão mais velho, orgulhoso, sempre querendo ajudar. Posso segurar a mamadeira dela, Júlia? Perguntava, exibindo um sorrisinho. Claro que sim, meu amor, ela respondia, emocionada por testemunhar aquele laço de ternura florescendo. Enquanto isso, Raquel, a mãe de Mateus, sentia-se cada vez mais debilitada. Fora diagnosticada com problemas cardíacos sérios e precisava de acompanhamento constante. Rafael, generoso, ofereceu um tratamento em uma clínica especializada, cobrindo todos os custos. Ela é a avó da Ana, acima de tudo, justificou sem fazer alarde. Com isso, Raquel pôde melhorar consideravelmente. Ao perceber a atitude do genro, passou a enxergá-lo de forma diferente. Passou também a receber visitas frequentes de Júlia, que, embora não tivesse sido próxima dela, reconhecia sua importância. Com o tempo foram se aproximando, de modo que Raquel se sentia mais confortável em expressar gratidão. Obrigada por vir sempre me ver, Júlia, dizia, certa ocasião, aninhada numa poltrona do quarto da clínica. Eu deveria ter te apoiado antes, mas não sabia como lidar. Vejo que Rafael te faz bem e estou contente por vocês. Júlia sorria, sentindo que de alguma forma aquilo fechava uma ferida antiga. E foi nesse clima de serenidade que Mateus reapareceu. Sem qualquer aviso, ligou para Júlia, dizendo querer vê-la e ver a filha. Ela estranhou a súbita reaproximação, pois ele passara meses sem dar notícias, mas concordou em marcar um encontro num café de Vila Serena. Seja o que for, eu vou esclarecer tudo de uma vez, pensou, enquanto desligava o telefone. No dia combinado, ela chegou ao local dirigindo um carro confortável, presente de Rafael, que insistira em dar-lhe liberdade de locomoção. Ao estacionar e sair do veículo, notou Mateus do outro lado da rua, trajando roupas caras e tentando passar uma imagem de sucesso. Ele, ao vê-la, arregalou os olhos, claramente surpreso. "Júlia!" exclamou, aproximando-se. "Você está bem diferente." Ela notou o tom de desapontamento na voz dele, como se esperasse encontrá-la em péssimas condições. Sentaram-se a uma mesa do lado de fora. Mateus tentou inflar o próprio ego, contando sobre seus supostos negócios, mas tropeçava nas palavras. "E a Ana, como ela está?" perguntou sem real interesse. Júlia percebeu que ele pouco se importava com a filha, pois não fez mais perguntas nem pediu fotos. Limitou-se a dizer que ainda mandaria a pensão, embora fosse um valor irrisório. "Ótimo", rebateu Júlia, imperturbável. "Mas se quiser participar da vida dela, saiba que é algo que vai além de dinheiro." A conversa foi curta e fria. Mateus, incomodado ao saber que Júlia estava novamente casada, tentou disfarçar a decepção. "Então agora você é mulher de um empresário, é isso?" alfinetou, fingindo risadas. Júlia apenas o encarou sem paciência para jogos de aparência. "Sou esposa de um homem que me ama, cuida de mim e dos nossos filhos, e estou feliz."
Ele levantou-se, ajeitando o paletó, murmurando que precisava ir. Antes de partir, olhou para ela com um misto de ressentimento e surpresa. Bom, parabéns pela vida nova. Ela meneou a cabeça, observando-o se afastar. Não sentiu raiva, apenas uma estranha paz ao vê-lo desaparecer pela calçada. Pela primeira vez, tinha a certeza de que o passado estava finalmente resolvido. Retornando para casa, ela ainda tinha na memória a expressão confusa de Mateus. Mas, ao chegar, viu Rafael no quintal, brincando com Arthur e Ana, enquanto a recém-nascida Mariana dormia protegida num bercinho sob a sombra de um guarda-sol. As crianças corriam pelo gramado, soprando bolhas de sabão que dançavam ao vento. Teresa, ao lado, observava o cenário com um sorriso orgulhoso, feliz por ver aquela família cada vez mais unida. Mais afastada, perto da área da cozinha externa, Raquel, em visita, preparava suas famosas panquecas recheadas, comentando animadamente sobre o cardápio do almoço. Júlia pousou a bolsa numa cadeira e caminhou até Rafael, que virou o rosto para sorrir ao vê-la. Ela o abraçou pelas costas, deslizando os braços em torno dele, e fechou os olhos, respirando fundo, sentindo a sensação plena de ter encontrado um lar. Arthur e Ana continuaram rindo, tentando estourar as bolhas que subiam ao céu. Teresa chamou Raquel para conferir o ponto das panquecas e a avó acenou, dizendo algo sobre caprichar no recheio. Júlia contemplou tudo por um instante, lembrando das dores pelas quais passara e de como cada uma delas parecia se dissolver naquele ambiente de carinho. O homem que a enganara e abandonara era agora apenas uma sombra distante, enquanto Rafael, solidário e amoroso, tornara-se seu alicerce e construíra com ela uma família que envolvia Arthur, Ana e Mariana num ciclo de afeto. Sentiu um nó na garganta, mas não de tristeza. Era uma comoção por perceber que encontrara seu lugar no mundo. E naquele instante, mais do que nunca, ela sentia que pertencia àquela família e que o amor afinal se revelara a verdadeira força transformadora de sua vida.